Noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que é o nosso lar. Eu me chamo Josi, para quem não me conhece, sou trabalhadora da casa. Tô vendo que tem gente, companheiro novo aqui, seja bem-vinda. Hoje é o nosso encontro, né, semanal. Estamos hoje com nosso querido irmão Seu Jorge, que ele é lá de São Gonçalo, da Casa Caminho da Luz, lá em São Gonçalo, mas ele é nosso também, sabe? A gente abraça ele também. Ele vai elucidar um pouquinho aqui pra gente sobre o Evangelho. Eu tenho alguns recadinhos. Nós estamos fazendo um marmitex solidário para a reconstrução do nosso prédio. O marmitex é um feijão tropeiro que vai acontecer no sábado, para ser retirado aqui, R$ 25. Porém, as encomendas são somente até amanhã de manhã, porque à tarde vai ser realizada a compra do material e aí precisa já ter certo a quantidade. Hoje também nós vamos comemorar os aniversariantes do mês de novembro. Então, após o nosso encontro aqui, a nossa palestra, nós vamos ter um bolo para o lanche, tá bom? E vou chamar o seu Paulo para fazer a leitura da prece e a Mônica para fazer a leitura da página e a Mônica para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. É do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem, o título é Certamente. Certamente cedo venho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturalidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano. Perfeitamente recapitulado, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o, nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não se embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante ao caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor, fosse gravada pelo apóstolo, a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vala-te, pois, do tempo e não te faça tardio na preparação.
Então, meus irmãos, vamos relaxar, fechar nossos olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos hoje aqui em seu nome, agradecer a espiritualidade amiga da casa que preparou esse ambiente de forma tão especial para nos receber. Que os mentores da casa nos envolvam, e principalmente o nosso irmão Jorge José, que ele tenha boas inspirações e que nós possamos recebê-las através da sua mensagem, da sua palavra, com todo amor e carinho. Graças a Deus. Agora a palavra é toda do nosso irmão, seu Jorge. Boa noite, meus irmãos. Não sei precisar quanto tempo eu não apareço, mas já houve alguns brincando. Você está encarnado? E a gente brincando também responde: eu acho que estou, né? A melhor notícia todos nós já temos, né? Todos nós temos essa boa notícia. Qual é a melhor notícia? Melhor informação: que ninguém acaba, ninguém termina. A doutrina espírita nos ajuda também nesse sentido. Eu não vou terminar. Você, ele, a senhora, o outro. Os desencarnados que estão aqui junto conosco, ninguém acaba, ninguém termina. Não é uma boa notícia? Nós não precisamos nos preocupar, então. Como é que vai ser? Porque se eu desencarnar, e aí? Porque quantos ficam aflitos por algo que ainda não aconteceu, que está por acontecer e que não tem a data de quando vai acontecer, mas vive uma aflição desnecessária. Não vamos terminar, jamais. Muito bem, nós vamos procurar raciocinar na noite de hoje sobre o capítulo 13º, que tem por título, né? Está ali, né? Ele já tirou. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E temos um item neste capítulo que tem um subtítulo: os infortúnios ocultos. Infortúnios ocultos. Trocando em miúdos, infortúnios ocultos. Quantas e quantas situações são vividas na nossa casa, que é o planeta Terra, lamentáveis, desagradáveis, horrorosas, desastrosas, e nós não tomamos conhecimento. E existem muitas outras que são divulgadas, até com certo exagero, aí já por questões de quê? Interesses financeiros, os noticiários, né? A coisa é desse tamanho, a coisa é passada dessa maneira, que chama a atenção, e rapidamente a sociedade já está conversando e falando uns com os outros a respeito daquela situação desagradável e lamentável, que nem sempre traz toda a realidade, onde cada um, ao contar um ponto, aumenta mais alguns pontos, né? Antigamente se falava como? Quem me ajuda? Quem conta um conto, aumenta um. Mas isso já vai longe. Agora não. Agora já de muito tempo. Você conta um e a gente arremata com mais 2 ou 3 ou 4, sabe lá Deus quantos. São costumes, são hábitos aonde cada um tem que se autoanalisar, né? E aí vem a doutrina espírita, né? Através dos mensageiros celestes, esses benfeitores, nos chamando a atenção para ter mais cuidado, pensar melhor antes de falar, e isso tudo pode realmente ser modificado. Mas vamos ler uma introdução sobre os infortúnios ocultos para a gente raciocinar sobre esse item. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres.
No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares. Repetindo, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E aí é desenvolvido este item, os infortúnios ocultos. E eu quero contar um fato da nossa sociedade. E nós vamos raciocinar um pouco sobre isso. Um determinado jovem, seus 10 anos, 11 anos talvez, por aí, ele realizava uma atividade de forma a ajudar nas despesas da família. Ele atuava em feiras livres, e vendia louça. Acho que todos aqui já viram os bebelôs de louça, por exemplo, porta-joia de louça, canecas, né? Louça e outras coisinhas mais, enfeites. Né? Normalmente as residências, pessoas gostam de tê-la em casa e adquirem, né? Bom, então, esse jovem, ele realizava esse tipo de atividade em feiras livres. E a mãe preparava uns panos que vocês também conhecem, esses panos de saco, branquinho. Ela lavava aquilo com muito cuidado, ajeitava. E ele levava dentro de uma caixa de papelão a mercadoria. Ele tinha um colega que o ajudava, que empurrava o carrinho. O colega trabalhava na feira carregando bolsas, principalmente das senhoras que faziam suas compras e precisava de ajuda para carregar as bolsas. E ele estava ali para ganhar o trocadinho dele dessa forma, ajudando a carregar as bolsas. E ele então passava na casa deste que vendia as louças na feira e dava uma carona, colocava a caixa dentro desse carrinho, e eles moravam no morro, e lá iam para a feira, que a feira ficava lá embaixo, no pé do morro. Uma ocasião, esse menino colocou os paninhos, colocou as louças, e na parte da manhã, em algum horário, bem cedo da parte da manhã, entre 8 e 9 horas, nada além de 9 horas, vinha um cidadão, ou se fazendo de embriagado, ou estava realmente embriagado. Mas depois veio-se a saber que ele não era muito bom, né? Mentalmente, era uma pessoa desequilibrada. E ele veio fingindo, cambaleando, e quando chegou próximo daquela louça toda, ele chutou aquilo tudo. E aí, aquela criança que vendia a louça, sentou no meio-fio e desabou a chorar. O que aconteceu? Aí entra a opinião pública. As pessoas que estão chegando à feira, principalmente os que estão chegando, que veem aquilo, acorrem ao local. Então, várias pessoas ali ao redor daquela criança, sentada no meio-fio, chorando, aquela louça toda quebrada, e aquele cidadão que tinha lá o seu desequilíbrio mental, que supostamente também havia ali a presença de bebida alcoólica, seguiu cambaleando lá o seu caminho. E aí as pessoas começaram a fazer comentários, falaram, e a criança sentada, chorando. E juntou, então, muita gente. E nessas pessoas que estão ali ao redor, surge uma mão entre um ou outro, e as pessoas começam a gritar: pega, menino, apanha, menino, o moço está te ajudando, apanha.
E o menino estava de cabeça baixa, ele levantou. E aí viu uma mão dando uma determinada quantia em dinheiro. E as pessoas dizendo, é para ajudar no teu prejuízo. Apanha, apanha. E ele apanhou e agradeceu, mas ele não conseguiu fixar a fisionomia. Era um homem, era o que ele sabia. Então, os infortúnios ocultos, eles estão espalhados por esse mundo de Deus, seja aonde for. Não é válido para São Pedro da Aldeia apenas, nem para os municípios ao redor, muito menos para o Estado e muito menos para o país. Nós vamos ter a presença dessa atitude espalhada pelo nosso planeta. Por quê? Porque ali está a solidariedade e a fraternidade se apresentando. Aonde? Alguém, ou alguns, sentem o dano que está sendo feito a alguém, especialmente uma criança, que está procurando o quê? O seu sustento e ajudando também o sustento da sua família. Eu estou dando um exemplo de uma situação. Nós temos uma infinidade de exemplos. Então, os infortúnios ocultos, eles estão acontecendo a todo instante, em qualquer horário, em qualquer dia, mês, ano, ele está presente. E muitas das vezes eles batem à nossa porta, especialmente na casa espírita. Quantos batem à porta do centro espírita, perguntando se tem algum alimento que possa ceder para que possa ser preparada uma refeição para a hora do almoço, por exemplo, para as crianças. Quantos lares com crianças que estão passando por necessidades e as pessoas que ali estão, os adultos, não estão saindo, batendo de porta em porta para pedir ajuda. Mas o infortúnio oculto, que é o título do nosso item, do Não Saiba a Mão Esquerda o que dê a vossa mão direita, os infortúnios ocultos, eles estão presentes. Eu creio que desde que o mundo é mundo, o planeta Terra, os infortúnios ocultos, eles só vêm se ampliando, a necessidade é cada vez maior. As dificuldades são inúmeras. Qual de nós aqui pode afirmar que não conheceu a dor da dificuldade ou não vive a dificuldade? Muitos vivem e não tecem comentários sobre isso. Não falam das dificuldades que estão passando. Então, a instituição espírita aí está para procurar amenizar essa dificuldade, não é para resolver, porque nem sempre tem condições também de resolver. Porque você pedir ajuda ao outro que necessita de ajuda, convenhamos. Olha a dificuldade. Como é que eu vou ajudar se eu estou precisando de ajuda? Há exceções? Há. Aquele que é ajudado e quando ele vê o outro precisando, ele olha para a ajuda que ele recebeu, ele não se contém, ele vai e entrega para o outro que está precisando e ele fica sem. Cada um de nós, encarnado ou desencarnado, age segundo a sua condição. Qual é a condição individual de cada um? É autoanálise. Cada um viaja para dentro e vai ver como está se conduzindo, como pode vir a se conduzir diante dessa ou daquela situação. As situações são inúmeras. Não precisamos andar muito para vê-las. Elas estão aí. As dificuldades especialmente. Então, os infortúnios, eles existem, eles estão presentes. E aí vamos para a casa espírita. Quantos batem à porta da casa espírita, pedindo socorro, perguntando, indagando, será que tem alguma coisa a nível de alimentos para me ceder, para poder levar para casa, para poder preparar o almoço de hoje,
ou o jantar, né? Porque eu não tenho nada em casa. Tem alguém aqui que nunca ouviu isso? Eu estou falando com encarnados e desencarnados. Desencarnados, nenhum levantou o dedo. É porque todo mundo já conhece, né? Então, todos nós sabemos do que nós estamos aqui convidados a raciocinar. Então, este menino lá que houve lá aquele quebra-quebra de tudo que ele vendia, as louças que estavam no chão, né? Tudo num pano forradinho, que a mãe lavava, tudo limpinho, e veio lá o outro se dizendo, embriagado, e chutou aquilo tudo, quebrou aquilo tudo, e juntou gente, e queriam bater lá no cidadão, e a criança, o jovem ali chorando, com aquilo tudo quebrado. E aí, vai juntando, né, pessoas. E surge, então, uma mão entre aqueles que lá estão e as pessoas começam a gritar: pega, menino, o moço está te ajudando, é para te ajudar. Era uma pessoa que esticava uma nota de um valor bem considerável lá da época e ele apanha e consegue dizer muito obrigado, e chorando. Ele esqueceu isso, esse fato? Não tem como esquecer, não é? É uma marca para ele, em especial, mas para todos aqueles que ali estão presenciando aquele fato. Alguém ajudou, é o infortúnio oculto. E esta pessoa mostra com clareza o título do que nós estamos raciocinando hoje. O título, o item do Evangelho: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ele colaborou, ele ajudou, socorreu aquela criança. E vários, portanto, assistiram, especialmente o menino que recebeu ajuda. Então, o Evangelho, dentre tantos itens, ele mostra com clareza para todos nós que o infortúnio oculto, ele está pairando em todos os cantos e recantos. E a gente precisa pensar sobre isso. Hoje pode ser esse, amanhã pode ser aquele, e depois pode ser aquele outro que venha a viver esse tipo de dificuldade, esse tipo de experiência. E nós também precisamos pensar: há possibilidade de eu dar alguma colaboração? Resposta: nem sempre. Às vezes eu estou também vivendo dificuldade. Mas será que você não pode se empenhar um pouquinho? Só um pouco. O pouco que seja, já é bem-vindo. Então, a Casa Espírita, falando da nossa doutrina, da instituição que nós estamos, das nossas instituições espalhadas pelo nosso mundão de Deus, vamos falar assim, né? O nosso planeta Terra, especialmente falando da nossa pátria, no Brasil. Quantos colaboram anonimamente? Quantos se doam? Quantos ajudam? E nós não tomamos conhecimento. Mas nós precisamos tomar conhecimento? Não. O importante é aquele que ajuda, consciente que ele deve procurar pensar nessas necessidades. As casas espíritas, por exemplo, se destacam nesse sentido. É habitual isso na casa espírita, né? Da colaboração, da ajuda, os pedidos, a solidariedade. Estamos precisando disso para fazer isso, para fazer aquilo. E é ensinamento para gerações. Então, aquele menino que teve ali tudo quebrado, que o cidadão vem andando, vê a louça toda ali, se passa por embriagado ou algo que o valha e quebra aquilo tudo, Deus está vendo, sabe o que está acontecendo e isso ele resolve lá com o Criador depois. Mas ele gera na opinião pública o quê?
uma das coisas que gera é rancor, indiferença, contrariedade por conta da atitude. Mas gera também a solidariedade. Então é quando surge alguém que dá o exemplo. Surge uma mão entre vários que dão aquele dinheiro. E o que acontece com essa criança? Ele esquece? Alguém esquece quando recebe ajuda? Não, a gente não esquece. Pode não lembrar em um momento ou outro, mas que aquilo está lá registrado, não tenha dúvida. De vez em quando a gente vai lá dentro e mexe naquela colaboração, naquela ajuda que recebemos por isso, pelo aquilo, um favor que foi feito. Então, essa criança, ela cresce e não tem como abrir mão daquilo que aconteceu. Está registrado. Então, ela vai aprender da importância da solidariedade e buscar os infortúnios, que muitas das vezes, como está no Evangelho, estão ocultos. E ela sente dentro dela o dever de fazer o quê? O mesmo, colaborar, ajudar, socorrer. Então, é importante pensarmos sobre isso. Nós temos irmãos nossos, que não são poucos, que viveram situações difíceis, lamentáveis, e hoje, dentro do que é possível, colaboram, ajudam, mas principalmente por lembrar do que viveu, das experiências que teve lá atrás e que marcam a criatura. Então, a instituição espírita, ela vai dando essa oportunidade, ela oportuniza a todos nós a sermos solidários, fraternos e socorrer, sem a preocupação. Eu estou doando isso aqui, mas eu queria saber para onde vai, para quem vai. Não, não há razão para isso. Aqueles que atuam na casa espírita, especialmente a direção da instituição, sabe o que está fazendo, para quem vai, para onde vai. Então não precisa ficar preocupado, porque tem alguns que se preocupam. Eu vou doar isso ou eu vou doar aquilo, mas vai para onde? Na nossa instituição, eu pergunto, mas qual é a sua preocupação com relação para quem vai, para onde vai? Não, porque eu queria saber por que você quer doar mais depois. Aí eu estou sendo irônico. Aí entra o meu jeito. E eu digo, olha, para alguma família, mas nem sempre vai para a mesma família tudo que você doou. Você, por exemplo, dá 10 quilos de arroz. Não é um pacote, são vários pacotinhos de 1 quilo. Se há de convir, que vai para várias bolsas e várias famílias vão receber, dando exemplo para a pessoa e a pessoa entendendo que não há razão para ficar com essa preocupação. Para onde foi, para quem foi, não há razão para isso. Mas há razão de mostrarmos para essa ou quem quer que seja a pessoa entender esse mecanismo e começar a buscar, não é só o doar, é participar. Participar de quê? Da atividade na casa espírita. Buscar estar presente para fazer o quê? A percepção deste fracionamento do que se chega. Na nossa instituição, por exemplo, chega lá alguém levando, mais um exemplo, levando macarrão. Tem lá algum meio, alguma forma de receber lá uma quantidade de macarrão. Vai tudo para uma bolsa? Não. Você vai colocando em todas as bolsas de alimento. Todos vão ter direito a receber o macarrão. Não há como abrir mão dessa realidade. Então, as bolsas, dentro do possível, elas vão sendo preparadas com os mesmos itens. Então, gente, o nosso tema, infortúnios ocultos, são as situações que estão ao nosso redor, muitas das vezes próximos de nós,
E por alguma razão nós não tomamos ciência, conhecimento, não ficamos sabendo. Mas a partir do momento que tomamos conhecimento, estarmos procurando, dentro do possível. Tem pessoas que não têm possibilidade nenhuma de colaborar. Pelo contrário, ela ainda está necessitando de ajuda. E ela deve também fazer parte da instituição, na frequência, participar das reuniões e procurando ver quem pode ajudar a colaborar nesse sentido para que ela também possa ser atendida, sempre dentro do que for possível. Muito bem, nós raciocinamos a nível de casa espírita, de um agrupamento, estendendo. Nós vamos raciocinando em nível de cidade, bairro, cidade, estado e país. Não é difícil raciocinar. Pode ser difícil para se alcançar os objetivos, mas de um estado passa para o outro, de uma cidade passa para outra, que por sua vez é o país, e que por sua vez passa para outros países. Quantos países nós temos que seguiram os exemplos oriundos do Brasil, ao tomar conhecimento de como é feito principalmente pelo movimento espírita? Nós temos esses casos, vendo a solidariedade, a fraternidade presente. É necessário nós permitirmos, com muito cuidado, que se veja o que é feito em prol da sociedade pela instituição espírita. Nós não vamos aqui, não estou propondo isso, com uma bandeirinha na mão dizendo que a nossa casa espírita, olha, faz isso, 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 isso. Não, não é isso. Mas é não ter essa presunção, esse cuidado de não permitir que os frequentadores saibam o que está acontecendo. É importante que os frequentadores saibam. E nós temos muitas casas espíritas com essa clareza. E agora, quando eu digo muitas, eu estou falando da minha experiência, da minha vivência lá no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, aonde você olha, assiste, do início até a arte final, que é a quantidade do que foi arrecadado, o que é separado e preparado para outras instituições ou dentro daquela mesma instituição, a preparação, a confecção das bolsas de alimento, sabendo, inclusive, é um exemplo. Olha, nós temos famílias que nós atendemos que tem X crianças, mas nós temos família que atendemos que não tem criança nenhuma. Ser racional nesse sentido. Porque se você colocar itens aqui, onde você só tem 2 pessoas, é uma família composta, esposa e esposa, exemplo. E aqui, uma família, esposa e esposa e 5 filhos, 4 filhos. Quantos vocês raciocinarem? O cuidado que você tem que ter com a quantidade de itens que você coloca aqui, onde é que a necessidade é maior? Onde você tem um número maior de quê? De pessoas, de bocas para serem alimentadas, especialmente crianças. E aí a instituição espírita ela vai saber lidar, como cuidar desta necessidade. Então, nós temos países que vão observando já há algum tempo essa conduta, essa postura dentro do nosso Brasil. É interessante saber disso. O cuidado que nós temos aqui. Alguns poderiam dizer assim, não vocês, mas eu falando sobre isso em outros lugares. Ah, mas a gente não tem como ver, como saber disso. Você não vai tomar conta de todos, mas você vai colhendo as informações e vai formando uma ideia do que está acontecendo. Formando a noção de que procura-se ajudar, colaborando, com mais alimentos para uma família numerosa.
Aí entram outras opiniões que são, a meu ver, desastrosas. Pensar, existe? Provavelmente, nós não podemos afirmar, pessoas que recebem os itens e comercializam os itens. Mas isso é um problema dele. Deixa que Deus cuida, porque Deus tudo vê e tudo sabe. Tudo que eu tiro do lugar, eu vou botar no lugar. Quando? Deus tem pressa? O que vocês acham? Assim ou assim? Deus não tem pressa. Então, ele sabe o momento de chamar aquele filho e dizer, vem cá, você vai viver essa e essa experiência. E não tem como dizer não quero. Não existe não quero. Ele chamou, acabou, ponto final. Não tem aquele pai lá nas nossas residências, que ele quando diz vai fazer isso, a mãe também vai fazer isso, o que é que o filho faz? Sim senhor, sim senhora, não é? Tem algum rebelde? Ou só eu? Eu não tenho o menor escrúpulo de dizer para vocês, minha mãe mandava, vai fazer isso. Ah, não, isso aí, você vai fazer ou não? Ah, não, pronto, acabou, ela já estava tudo pronto, cinto, chinelo, o que tivesse, e a gente era resolvido naquela hora. Vocês estão rindo de mim? Você já apanhou alguma vez com a criança? Umazinha só? Vai. Aí, pessoa quando é quieta, sabe, quieto, sereno. Quer ver? Eu vou perguntar para outro e você vai ver como é diferente. Quer ver? O senhor de amarelo, o senhor já apanhou também quando criança? Eu não esperava isso. Com uma pessoa calma, serena, mas ela também viveu isso. Dizia que não vou fazer, né? Mas a senhora é filho único? E a senhora era filha única? Quem é filho único aqui, levanta o dedo. Esses sabem direitinho o que é ser filho único, né? O que é filho único? É um só. Não tem jeito, você vai dizer não vou, não quero. Pronto, era resolvido na hora, não tinha dificuldade nenhuma. Não posso responder pelos que estão junto comigo nesse item. Por eles não, vou responder por mim. Teimava e daqui a pouco teimava de novo. E teimava de novo e era sempre a mesma coisa. Aí ela dizia, o senhor gosta de apanhar. E como é que eu vou dizer para ela que eu não gosto? Aí, através da doutrina espírita, eu já era levado à casa espírita desde pequeno, né? Eu fui percebendo o seguinte, eu sou muito idiota em teimar. Para que teimar? O senhor não gosta de apanhar, vamos teimar? Então, nós estamos dentro de um raciocínio que esses infortúnios ocultos, eles acontecem. Eles se dão ali, lá, e nós não tomamos. É oculto, está lá, dentro daquele ambiente, daquele lá. Mas, se nós tomamos conhecimento, ver como podemos ajudar, como colaborar. Ponto. Primeiro item para colaborar. Ele é primordial. A prece. Pedir pelaquele lar, pelaquela mãe, pelaquele pai, pelas crianças. Orar por eles, pedir a espiritualidade. Tem o nome da rua, tem o endereço? Põe na caixinha no centro. Você não tem o nome de ninguém da família? Não precisa, põe o nome. Só o fato de você pegar o papel, o lápis e vai escrever, pensou, pronto. Já está dado o recado. A espiritualidade já está ciente do teu pedido, da tua atitude solidária, você quer o bem daquele agrupamento. Os infortúnios, como diz aqui, ocultos, mas nós podemos fazer com que não sejam todos ocultos. Boa parte não seja oculto. E aí vem as vivências de cada um de nós. E na instituição espírita, principalmente nos dias de evangelização, onde temos as crianças. Qual é o dia da evangelização?
Qual o horário? Sábado, a partir das 8, horário da evangelização das crianças. É importante a gente saber disso, até para fazer prece pedindo pelo trabalho. Então, ali nós podemos vir, né, para fazer uma visita, não podemos? Para olhar? Aí você vai ver o número de crianças, hein? Podemos ajudar, ué, mas a pessoa às vezes quer ver como é. Tudo bem, na nossa instituição pode ir, não tem problema. Você vem, vê o número de crianças e ver como, se você tem interesse, como colaborar, como ajudar. A solidariedade aí está. O infortúnio continua existindo, mas já deixou de ser oculto. Por quê? Porque você se interessou. Você está disposto a dar a sua contribuição, a sua colaboração. Ela falou em ajudar. Que contribuição maravilhosa! Ajudar, colaborar nas atividades, que não são poucas numa evangelização. Então, o exemplo que eu estou trazendo daquela criança que teve toda a sua louça quebrada pelo sujeito que vinha lá andando, se passando por embriagado, mas ele era um debilitado mental, o problema dele era mental, e ali foi um problema muito sério, na feira, quando isso aconteceu. A opinião pública que ele quer linchar, que quer bater. Infelizmente, tem a polícia também na feira, normalmente, pelo menos, né? Temos algumas. Lá na capital, por exemplo, tem a presença da polícia na feira. Dois ou mais militares acompanhando a feira, indo lá numa ponta, vindo na outra extremidade, ou seja, se fazendo presente. E para que fosse, nesse exemplo que eu estou dando, para que não acontecesse nada de lamentável ali. Ponto. Então, a criança que teve aquele dano, que quebrou tudo, ele está sentado meio fim chorando. E o povo todo ao redor, querendo ver, querendo saber, os curiosos, o que aconteceu, o pessoal contando aquela confusão, e a criança está sentada lá chorando. E aí surge uma pessoa, sexo masculino, e fala: meu filho, aqui para te ajudar. Ele estava com dinheiro na mão para ajudar no prejuízo. E aí as pessoas começaram a gritar: menino, olha, menino, que ele está de cabeça baixa chorando, apanha, o moço está te dando para te ajudar, segura. E aquela insistência, e ele levanta, aí ele apanha o dinheiro e agradece. Aí nós vamos encontrar neste capítulo, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é a presença dessa caridade material e a caridade espiritual. E teve um determinado ponto aqui que me chamou a atenção. Deixa eu só achar aqui que eu deixei separado e acabei não... que ele fala justamente da caridade material e a caridade moral. Aquela pessoa que dá essa contribuição, essa ajuda, você tem a presença da caridade material, mas tem a presença também da caridade moral. Ele está dando uma ajuda àquela criança, à família daquela criança, mas a todos aqueles que estão ali. Ele não está fazendo com essa intenção, mas todos que ali estão presentes ficam com o quê? Com o exemplo que foi dado pelaquela pessoa, que no anonimato ela colaborou, ela ajudou. Então, a importância dessa solidariedade, do ser fraterno. Aí nós temos um leque. Exemplo. A caridade, a fraternidade de dar o ouvido. Eu dar o ouvido para a dificuldade que o outro traz, que ele passa. Esse é um dos pontos que é muito bem trabalhado dentro da instituição espírita. Ela se propõe a realizar essa tarefa. Você está vendo meu horário? Cuidado aí com a minha hora, me avisa, tá? Que hora que eu vou ter? Até que 11 horas? Meia-noite, então.
Fala sério, qual era o horário? 21, tá. Bom, vamos voltar, onde eu estava. Então, essa caridade, essa ajuda, esse socorro, aquele homem proporcionou. Muitos assistiram à atitude dele. A atitude gerou algo de bom ou de lamentável? De bom. Quantos que assistiram e viram uma atitude digna, fraterna, amorosa? O quanto ela foi útil para aquela criança, que teve lá um prejuízo lá enorme, onde praticamente a loucinha, tudo que ele tinha lá para vender, foi tudo quebrado pelo cidadão que vinha lá embriagado. Mas os que assistiram, eles foram beneficiados. É onde o Criador aproveita as situações, por mais lamentável que ela seja, há um aproveitamento do Pai, do Criador. Ou seja, a espiritualidade aproveita aquela situação para fazer com que os demais que ali estão possam se sensibilizar e começar dali a raciocinar doravante quanto ao colaborar, quanto ao ajudar. A doutrina espírita, ela vem nos chamando sempre o quê? A atenção também desse ponto. Né? Essa solidariedade, essa fraternidade. Como já está em cima aí do meu horário, e já tem algum tempo que eu não venho aqui a casa, eu vou contar um fato para vocês. Pode ser que eu tenha contado aqui há muitos anos atrás, mas aí ela não estava, ele também não veio, né? Vamos lá. É um exemplo de fraternidade. Uma senhora, ela ficava na porta do cemitério em Uberaba. Todos os dias ela se colocava ali, ela tinha uma barraquinha, e ela tinha umas flores e alguns vasos também, com plantinhas, e ela ficava ali. E o Chico o corpo dele foi levado para esse cemitério, em Uberaba. Depois da desencarnação dele e tal, ficou um tempo exposto às visitações e tal, mas foi feito um mausoléu. Eu nunca vi nada igual, nem em filme, nem em revista, e muito menos presencialmente. Um dos cemitérios que eu tive assim uma quantidade de idas em razão do relacionamento foi o cemitério do Caju, que é muito conhecido, muito famoso o cemitério do Caju, mas não tem nada igual. É algo inenarrável, ou seja, é difícil para narrar e difícil de saber-se que existe algo igual ao mausoléu que foi feito para o corpo do Chico ser colocado. Irmãos, amigos do estado de São Paulo, pessoas amigas do Chico, é que disponibilizaram os valores para fazer algo semelhante. É praticamente do tamanho desse ambiente aqui, para vocês terem uma ideia. E ali tem lá o local onde foi colocado o corpo, só que toda a parte superior, ela reluz ouro, é como se fosse ouro, é um brilho maravilhoso. E as laterais, ela é toda feita de um acrílico, um material, os vidros são muito fortes. E tem uma caixa que fica do lado de fora, uma urna, onde as pessoas querem fazer seus pedidos, colocam ali. Mas esse ambiente não abre a porta, não tem local para entrar. Ele é fechado, literalmente fechado,
Então tem vidro, vidro, vidro e vidro atrás. E essa exuberância é uma coisa assim fantástica. E tem uma mesa com o Chico sentado, com a mão esquerda, como ele sempre fez em psicografia, ele segurava com esta mão a cabeça, né? E com essa aqui que ele ia escrevendo. Então tem a réplica perfeita. Mas, a grosso modo, nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, quanto ouro, porque reluz. É impressionante. Bem, eu tive então a oportunidade de ir ao cemitério, porque a minha esposa queria ir até lá. Nós já estávamos em Uberaba, fomos à casa lá do Chico, vimos tudo e tal. E ela resolveu comprar lá uma flor lá, um jarro com planta, alguma coisa assim. Já havia entrado, viu, eu também, e ela na volta, ela aí comprou, voltou e eu fiquei junto àquela barraquinha que vendia, que é uma senhora, que fica todos os dias. Isso já tem muitos anos, ela provavelmente já deve ter até desencarnado, porque ela já era uma senhora idosa. E a esposa foi e eu fiquei. E aí nós começamos a conversar. E ela então começou a me falar, ela sabendo que nós fomos ali para ver, né, o mausoléu do Chico, e ela me dizendo o seguinte, que o Chico, muitas das vezes, não eram poucas, hein? Muitas das vezes, a família, por altas horas da noite, o Chico não chegava em casa, elas saíam de casa, iam na instituição só para conferir, a instituição espírita fechada. Aí ia direto para a casa do administrador do cemitério, para que ele pudesse vir abrir o cemitério, porque o Chico ficou lá dentro. Isso era meia-noite, 1h da manhã, para o Chico não tinha horário. E aí, esta senhora conversando comigo, foi uma coisa assim maravilhosa, inesquecível. E ela dizendo, quando o administrador chegava, que abria, ele já escutava o Chico falando, que era silêncio. Na visão do administrador, pela interpretação que ele dava, pelas vezes que ele teve que ir lá, é que ele falava para várias pessoas e achava então que ele não batia bem na cabeça, né? Os desencarnados que ficavam ali presentes num determinado local do cemitério e o Chico então falando, conversando, buscando pontos do Evangelho para poder trazer para aqueles irmãos desencarnados. Então esta senhora me contou mais algumas coisas a respeito do Chico, mas essa atividade eu achei algo assim magnífico. Não li isso ainda em livros, eu não encontrei nada a esse respeito. Não sei se alguém aqui já ouviu algo a esse respeito, mas eu gostaria de encontrar uma instituição espírita que um dia criasse uma excursão para ir a Uberaba com uma visita ao cemitério, como pode visitar outras casas espíritas lá, deixar combinado e vai visitar, conhecer a casa espírita onde o Chico atuava. Mas visitar o mausoléu, meus irmãos, é algo inenarrável. Olha o que eu estou falando. É como se fosse todo esse ambiente aqui, talvez um pouco mais estreito, mas o comprimento é esse aqui. E como foi muito bem feito, muito bem elaborado, e o sol quando bate, aquilo reluz. É fantástico. Agora, por que eu estou falando isso? Em razão de não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós só sabemos que são irmãos de São Paulo, mas nós não sabemos quem foi, como foi. Importa? Não. Mas que fique para nós
né, essa vontade de proporcionar não é apenas ao pessoal de Minas Gerais, nem ao Brasil, é para o mundo inteiro. Vários irmãos vêm de países diferentes para ir até lá. Vai conhecer, por exemplo, Uberaba, vai conhecer outros lugares aonde o Chico se fez presente e vai conhecer esse magnífico, acho que essa palavra não traduz, é muito pouco sobre a beleza que é, esse mausoléu. E ver a réplica do Chico perfeita. E você não pode chegar perto, você fica do lado, andando ao redor e vai observando. Imperdível. Quando vocês fizerem a excursão, me chamem que eu quero ir de novo. Tá bom? Não escutei. É para o senhor fazer, convidar todo mundo na mão. Para mim organizar? Isso não é muito a minha praia, né? Eu não levo muito jeito para organizar isso, não. Eu acabo fazendo algumas confusões, então é melhor deixar com quem já tem know-how do assunto, sabe como organizar. Bem, meus irmãos, estamos aí nos aproximando em cima do nosso horário, mas vamos sair da noite de hoje, aqui da nossa casa, encarnados e desencarnados, raciocinando sobre esse quesito dos infortúnios ocultos e lembrando daquele homem que ajuda aquela criança que teve toda a louça dela quebrada por um indivíduo que veio andando pela rua e chutando tudo e quebrou tudo. E todos ali ficaram indignados. E aquela quantidade de pessoas ao redor daquela criança e um irmão no meio daquela quantidade estica a mão dando dinheiro e a criança não tem a fisionomia daquela pessoa, porque não dá para ver, porque tem muita gente que dá uma ajuda, uma colaboração para diminuir o prejuízo, né, dos danos lá das louças que ele vendia. Muito bem? A prece sou eu que faço? Não. Daqui a pouco. Então agora eu posso passar a palavra para ela. Muita paz e saúde para todos nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para o momento do passe. Quem não desejar receber o passe, é só sinalizar com a mão que não será realizado. E quem quiser, é só se manter sentadinho, que os irmãos vão até vocês. E após o passe, o seu Jorge faz a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, vamos buscar a imagem meiga, amiga do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Vamos observando Jesus com as suas mãos estendidas em nossa direção e vamos ouvindo com os ouvidos da alma Jesus a nos dizer: segue-me, filho querido. E vamos falando com ele: Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, agradecidos pela oportunidade da noite de hoje. Abençoa-nos a todos, Senhor, que compomos a assembleia desta noite, encarnados e desencarnados. E renova, Senhor, em cada um de nós a fé, a confiança, a alegria do caminhar. Renova, Senhor, a nossa vontade
de crescer, de evoluir, de fazer o aprendizado do Teu Evangelho. Senhor, dai-nos a luz, o amparo, a ajuda de que precisamos, para não esmorecermos, para não olharmos para trás. Que saibamos sim, Senhor, olhar para frente, para o alto, confiantes, com a certeza de que Deus, nosso Pai, que ama todos os filhos, possa estar nos proporcionando sempre o de que necessitamos. Senhor Jesus, que a Tua luz, que a Tua paz, que a Tua infinita misericórdia seja com todos nós, encarnados e desencarnados. Gratidão por tudo, Senhor, e que possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, permaneça conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja, e muita paz. Graças a Deus. A água fluidificada está aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos e vamos comer um bolinho para comemorar os aniversariantes. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana para todos.